Tratamento da endometriose é com antibiótico. E a pergunta sempre que vem a seguir é: será que é necessário repetir a biópsia para ver se está curada? No meu entender, sim. Eu ainda completo a resposta para dizer como é importante a esteroscopia. Você vê tudo isso, vê endometriose, vê outros fatores que são tão fundamentais para a implantação embrionária. Esteroscopia sempre antes da transferência embrionária. O tempo de bloqueio para tratar a adenomiose vai depender do grau de adenomiose. Se é uma adenomiose difusa que está comprometendo muito o útero, é mais tempo, 2, 3, 4, 5, até 6 meses. Se for mínima, 1 ou 2 meses é o máximo. E aqui vem mais uma recomendação. Sempre, antes da transferência embrionária, faça uma ressonância magnética ou ultrassom com preparo intestinal para ver se tem adenomiose ou endometriose. Assim você vai garantir os melhores resultados. No meu entender, a ansiedade interfere sim. O difícil é quantificar o quanto determinada ansiedade interfere no resultado de um tratamento. Mas às vezes esses casos não têm solução, tem que ir atrás do resultado porque a gravidez é importantíssimo. Bom, eu não sei de qual protocolo longo você está falando. Existem dois. O protocolo longo que eu uso o hormônio de crescimento e o protocolo longo que eu faço o bloqueio hormonal antecipado em situações especiais que tem uma falta de sincronia no estímulo ovariano. Portanto, o protocolo longo, esse que a gente começa o bloqueio antecipado, é uma segunda opção. Nesses casos que a paciente, uma outra tentativa, ter uma falta de sincronia de folículos de tamanhos diferentes. Essa é uma boa indicação, mas tem outras também. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente não recomenda, e eu também não recomendo, fazer biópsia embrionária para mulheres com menos de 35 anos, porque simplesmente o resultado de gravidez é inferior quando você faz a biópsia embrionária. E existem várias publicações que não recomendam a biópsia embrionária para mulheres com menos de 35 anos, a não ser que tenha uma outra indicação. Mas, de modo geral, não é porque a mulher engravida mais nesses casos quando não faz a biópsia. Aliás, eu gosto sempre de lembrar que quando você assina aquele consentimento informado da biópsia embrionária, está escrito que a biópsia pode causar algum dano ao embrião. Não sou eu que estou falando isso, é no próprio contrato que vocês assinam, está lá escrito. E eu gosto sempre de deixar muito claro que eu não sou contra a biópsia embrionária. Eu acho um ótimo recurso na medicina reprodutiva, mas temos que ser equilibrados, não fazer coisas exageradas. E leia sempre o contrato da empresa que analisa a parte genética. Acompanhamento psicológico é uma coisa muito particular para cada pessoa. Tem gente que não aceita. Se você achar que isso vai te ajudar, vai em frente. Existem outras estratégias para amenizar a sua ansiedade. Descubra qual é melhor para você, mas siga em frente. Tem pessoas que estão bem com florais, com acupuntura. Cada um tem um jeitinho particular de amenizar a ansiedade, mas você tem que achar qual o melhor caminho para você. Mas o mais importante é você ficar grávida. Embrião euploide é aquele embrião que é 46XY ou 46XX. Ele tem um número normal, padrão de cromossomos. Aneuploides são aqueles cromossomos que são a mais ou a menos no cariótipo. Deu para entender? Então, a aneuploidia é quando tem um número diferente do ideal de número de cromossomos. Exemplo, síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, porque tem um a mais. E tem a aneuploidia com um cromossomo a menos. Tem vários exemplos. Deu para captar? Bom, o PAI 5G, 5G não é necessário usar o clexane, mas você tem um MTHFR homozigoto e não me contou homocisteína. Se tiver normal, a princípio não é necessário, mas em situações especiais pode ter uma indicação. E eu gosto de deixar claro que, embora não haja uma indicação formal de dar clexane para pacientes que têm MTHFR e a homocisteína normal, tem situações que eu dou. Dou porque eu percebo que é a solução para ela ficar grávida e dá certo. E eu falo isso porque às vezes a ciência é contra, mas a medicina tem que ser individualizada. Então, em alguns casos especiais, eu dou sim o clexane, mesmo como cisteína estiver normal. E olha, dá certo. Olha, na medicina tudo é possível, para a endometriose ainda tudo é possível. Se você fez um ultrassom com preparo intestinal com uma pessoa qualificada e uma ressonância também não tinha nada e agora apareceu, eu vou acreditar que não tinha e agora apareceu. Mas, se tem dúvida, repita o exame em um outro lugar. Examinadores de excelência podem ter dúvidas quanto ao diagnóstico. Não quer dizer nada isso. Repita o exame com outro profissional qualificado. Eu gosto sempre de lembrar que a endometriose é sim uma doença inflamatória e por isso deve ser tratada antes da transferência embrionária porque ela atrapalha a implantação.
ou clinicamente ou até com cirurgias, dependendo do caso. Tem que tratar. E digo mais, saiu uma publicação no ano passado de uma revisão sistemática com mais de 2.000 casos, mostrando que a taxa de gravidez é melhor quando a cirurgia é realizada antes da transferência. Vê lá, pode ser, viu? A princípio não significa nada. Eu sempre falo da proporcionalidade entre a NK CD56, CD16, CD63. Mas 8% é tão baixinho, não significa nada, não trata nada. 39 anos, reverter laqueadura, olha, só se você tiver uma reserva ovariana maravilhosa, o sêmen do seu marido for perfeito e não tiver nenhum outro fator de infertilidade. É questionável, pode ser. Concluindo, a princípio não. Mas às vezes, se for tudo tão perfeito, a gente conversa e podemos tentar, mas tem que ser muito bem conversado. Mas esses itens que eu falei têm que ser preenchidos todos. Não é nada recomendável estar tomando enoxaparina no dia do parto. Eu recomendo suspender a enoxaparina com 34 semanas ou até antes, se houver algum risco de parto prematuro, mas no dia do parto não é bom não. Mioma de 4 centímetros na mulher grávida vai depender muito da localização. Mas você já está grávida, fique tranquila. É só fazer um controle bonitinho, não vai acontecer nada. Você vai ter um parto maravilhoso, uma nova cesárea vai ser perfeito. Tudo bem. De jeito nenhum. Não significa que não deu certo. Eu acho que tem uma grande chance. Eu tenho beta-HCG de 11, que foi dobrando e já nasceu o bebê. Tem outros casos também. É fantástico. Tem que repetir e ver se... É lógico, seria mais animador se fosse um beta maior do que 100. Mas observe, faça os exames repetidamente, vê se dobra a cada 2, 3 dias. Acredite, tenha fé, reze. Pode dar certo sim. Não tem do que. Estou aqui para responder as suas dúvidas. Tenha fé, vá em frente e aguarde os resultados. Manda para mim depois, tá? Quando a Urene foi lançado, parecia uma grande inovação. Hoje em dia, eu e muitos outros profissionais consideram um remédio fraco, médio, não é poderoso. Para a endometriose, o tratamento clínico ideal é o análogo, Zoladex, Lectro. Não, 10 miligramas não é baixo, eu uso de 5 a 20 miligramas. 10 pode ser, principalmente se estiver associado a outros medicamentos, depende de tanta coisa. Quando eu associo a outros medicamentos para tratamento imunológico, como Prograf, Intralipid, Filgastrin, eu costumo usar doses mais baixas. Então, tudo isso depende qual o esquema que o seu médico está usando. O HPV é fora do útero, não influencia o resultado da gravidez. No passado, a gente fazia uma pesquisa de HPV no sêmen do homem, mas não se concluiu nada. Então, se não for no interior do útero, não tem problema nenhum. Vai em frente. A adenomiose superficial, o tratamento é com bloqueio hormonal, com análogo, por 2 meses no máximo. Se é levezinha, tranquilo, 1 ou 2 meses no máximo, tá bom, vai em frente. Não, tranquilo, é tão normal isso acontecer, por isso a gente faz ultrassom. Se tiver um folículo como você, a gente dá uma pílula ou outro medicamento para no próximo ciclo desaparecer. Super normal, vai em frente, tá tudo ótimo. Que lindos, diretamente de Timbuí para cá. É tão bom vocês estarem por aqui. Tiraremos várias fotos, porque todas as meninas do IPJ vão estar ansiosíssimas para ver vocês e tirar uma foto juntos também. Até breve. Embrião euploide, todos os exames em cima, perfeito, maravilhoso. Chance máxima, 65% até 70%. Maravilhoso, tá bom? Boa sorte. Aguardo notícias. Fibroadenoma é um nódulo benigno de mama, normalmente não tem problema nenhum. É bom o mastologista avaliar, mas não tem problema nenhum. Mas sempre é importante uma orientação dele. Vá no mastologista, mas não tem problema. Se você vai receber o embrião doado, o mais importante é você fazer toda a avaliação de falhas de implantação, fazer estereoscopia, ver se não tem endometrite, sinéquia, pólipo, adenomiose, trombofilia, contrações uterinas, veja tudo para tudo dar certo, tudo. E estereoscopia eu sempre faço na segunda fase do ciclo, porque o endométrio está mais espesso, mais grossinho, eu tiro mais material para fazer uma análise perfeita. Portanto, após a menstruação, 21 a 25 dias. Eu faço de 16 a 28. Eu gosto muito do Tracolimo, que é o Prograf, mas tem que fazer os exames primeiro, né? Faço uma pesquisa imunológica rigorosa, se for bem indicado, excelente. Eu gosto e tenho ótimos resultados, mas tem que avaliar primeiro, melhor, né?
E para repetir mais uma vez, faça todos os exames importantes para a fase da implantação. Veja contrações uterinas, trombofilias, adenomiose, endometrite e faça também a pesquisa de fatores imunológicos, 3 euploides, né? Olha que interessante, normalmente eu sempre recomendo transferir um único embrião. Nesse caso que você tem 6 embriões euploides, eu posso abrir uma exceção e indicar para você ou aceitar transferir 2 embriões euploides. Bom, se você tiver idade avançada, se você tiver uma baixa reserva, estimulou a ovulação e não respondeu, se for tudo isso, ovulação, mas você não me contou mais nada, né? Então não posso responder assim direto, não sei. Como tratar a hidrossalpinge? Fácil. Corta. Laparoscopia tranquila, meio dia de internação, 1h30 de cirurgia, 1 hora no máximo. Vai para casa, em 2 dias vai estar ótima, só isso, corta. Na minha opinião, se não engrossou até agora, tem que mudar a estratégia, mudar a via do estradiol, usar o pentoxifilina, sildenafil, fazer o PRP, tem tanta coisa para ajudar, mas começa outra vez, é melhor. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas tratamento de adenomiose é sim, para bloquear com Lextra é uma ótima opção. Mas se você não menstruou, vai menstruar, você pode usar outro recurso, da pílula ou progesterona, mas eu não entendi bem o que você quer saber de mim, não. É difícil entender. EMA e Papa Nicolau não tem nada a ver uma coisa com a outra. EMA é para fazer uma avaliação da concentração de lactobacilos no interior do útero. E o Papa Nicolau é prevenção do câncer do colo do útero, sem nenhuma relação, nenhuma, nadinha. Beta-HCG, se for o primeiro, 483, está tão lindo, eu acho que não precisa. Eu aguardaria ultrassom, é meio particular essa minha opinião. Mas 483 é tão bom, espera o ultrassom e vai direto, tá lindo, maravilhoso. Bom, pelo que eu vi a sua pergunta anterior, você tem uma baixa reserva ovariana e uma má respondedora. Mas eu gosto da acupuntura para tudo, para estimulação ovariana, para transferência embrionária, até na gestação. Tem que ter um ótimo profissional e nós temos lá no IPJ o Renan. O tratamento de fertilização é uma coisa muito injusta, porque você investe tanto emoção, financeiro, expectativa e depois dá negativo e vai tudo em vão. Não é nada fácil e fica muito triste. Eu entendo perfeitamente. Eu e a equipe PGO trabalhamos sempre para dar. Nós, o PGO, sempre tratamos para ser a última vez. Não queremos fazer uma tentativa. Queremos que dê certo de primeira, mas infelizmente não é sempre assim. Mas é bem comum dar certo de primeira. Tem que tentar outra vez, mas é muito frustrante. Tratamento para adenomiose, mesmo sendo leve, é o bloqueio hormonal com análogo. Quando é levezinha, 1 mês, no máximo 2, só isso. Perfeito. Essa é a medicação, tá bom? Claro que consegue, nós trabalhamos muito com ovulação. Liga para lá, fala com a Mariana, lá no IPGO, ela vai conversar com você e vai mostrar quais óvulos disponíveis para serem doados. É rapidinho, tranquilo, liga lá. Mariana. Nossa, que texto mais lindo, saber que você fica esperando o meu conteúdo no domingo à noite para ouvir e aproveita tudo isso, nossa, isso traz muita tranquilidade e mais empenho para fazer sempre mais. Espero que eu ajude bastante. Que legal. Resposta super fácil. Transfere um só. No seu caso, eu sempre recomendo transferir um só. No seu caso, mais ainda. Mais uma vez, transfere um só umzinho. No dia da transferência embrionária, a progesterona tem que estar 9 para cima, 9,5, 10. E depois, 15 para cima. E de preferência, 25 para cima. Isso depois da transferência, uma semana depois, mais ou menos, né? Bom, eu estou aqui para julgar os outros, mas não é minha conduta. Eu sempre recomendo e indico fazer todos os exames no período da transferência, antes da transferência e também depois da transferência. Os detalhes é que fazem a diferença, sempre é assim. Embriodoação, chance excelente, 65% daí para cima. Vai ter uma variação de cada caso, mas de modo geral a nossa média é 65%. Os embriões doados são sempre de ótima qualidade, tá bom? Que bonitinha, você pensa em ovulação e só se for comigo, nossa, vou adorar ver você gravidazinha. Vem aqui para o PGO, fala com a Mariana e vamos resolver essa parada. Vamos ver você grávida o mais rápido possível. Obrigado pelo elogio, adorei. Sim, tireoide aumentada atrapalha a fertilização in vitro e deve ser tratada. Eu trato muitas vezes, se não for uma coisa muito exagerada, ou mando para o endócrino, mas tem que ser tratada porque uma tireoide em equilíbrio é fundamental para a gestação. Uma tireoide em equilíbrio é fundamental para engravidar e para a gestação. É muito importante. Tem que ver os anticorpos antitireoidianos, tem que tratar todos os detalhes. Tireoide é fundamental.
Tem que ser cuidado. Antes do bloqueio hormonal, porque se você estiver bloqueada, o seu endométrio vai ser muito fininho, é difícil conseguir material, não vai ter endométrio espesso para poder retirar e mandar analisar. Portanto, antes do bloqueio hormonal que se faz a estereoscopia. Nossa, gostar do meu tom de voz? Eu classifico a minha voz uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi na minha vida. Eu odeio ouvir minha própria voz. Em segundo lugar, a ampicilina não tem nada a ver com estimulação ovariana. É um antibiótico, qual que é a relação? Não entende? Se você tem óvulos e conseguiu um embrião euploide, pode ser que você consiga outra vez. Passar por ovorecepção, a sua chance de engravidar é maior. Se você quiser estatística, ovodoação. Mas se você está na dúvida, portanto, se você quiser resultado, é ovodoação, porque chega até 65%, 68%. Com o seu óvulo, a chance é menor, mas não é impossível. Essa decisão é complicada, depende de cada um e uma boa conversa. Tem dois tipos de azoospermia. Aquela que chamamos de obstrutiva, é quando ele produz, mas não sai porque tem alguma obstrução, ou quando é aquela que ele não produz. Aí tem que examinar, ver os exames direitinho, e aí a decisão pode ser tomada. Tem que ver. Dengue não causa malformação no bebê, mas a própria infecção pode levar a um abortamento ou contrações prematuras. E o seu caso, como eu sei muito bem quem está falando comigo, é um caso que foi muito bom, um caso difícil e você está grávida. Portanto, cuide-se bem. Você não me contou se está com dengue, não. Me avisa direitinho, estou com dengue. Para o bebê, não vai fazer mal nenhum, mas eu fico preocupado. Tá bom?